Olá pessoal, que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui para o nosso Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Como é bom, não é? Aprendermos sempre, cada vez mais. Então, você é o nosso convidado. Hoje estaremos falando a respeito da encarnação dos Espíritos. Estaremos dando continuidade a esse assunto. Fique conosco, pegue suas anotações e vamos aprender juntos. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Você está encarnado? Você já nasceu? Tem certeza? Se você tem certeza, você então pode participar do nosso programa, porque hoje que o assunto do Livro dos Espíritos é sobre a encarnação dos Espíritos. Algo que você já fez, algo que aqueles que você ama também já fizeram. E algo que também já fizeram o nosso querido Maurício Carvalho, Isso, o nosso Everaldo Assunção, a nossa querida Fernanda Lima, toda essa equipe aqui da TV Mundo Maior. Porque estão encarnados, hoje estão possibilitando que você participe do nosso programa. Eles são os nossos produtores e a equipe técnica da TV Mundo Maior que faz a imagem chegar até você. Lembrando que nós, como sempre, temos uma pergunta para você e você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior. Lá tem aquele quadradinho que você já conhece. E a nossa pergunta de hoje é: pode existir corpo sem alma? Você já pensou nisso? Pode existir o corpo sem ter a alma? Sem estar com ela, não é? Exatamente. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Então envie seus comentários, suas dúvidas e vamos em frente. Isso mesmo, vamos lá, em frente, tudo pronto. Solange. É que você estava falando para a câmera e estava mostrando você na outra câmera. Então eu ia falar para você, Solange, vai na geral. Mas tudo bem, agora pegaram o close da Solange. Põe o close da Solange eles aí. agora têm que lá. pegar a gente, né? Aí, vocês pegam para lá, para cá e vamos isso em frente. Aí, vamos em frente. Valeu, viu? Nosso querido Everaldo. Vamos lá, no primeiro slide você vai ver na tela aqui, olha. O Everaldo vai pôr pra gente. Ah, que ovinho bonitinho, olha só. Fofinho. Fofinho, a encarnação dos espíritos. Onde você encontra isso no Livro dos Espíritos? Você encontra aí, nesse slide, ou no número 136 a 139. Vamos ver na tela. Agora, a primeira pergunta, a pergunta 136 na sequência. Vamos lá, então? A alma é independente do princípio vital? Pergunta interessante, porque no outro programa nós aprendemos muitas coisas referentes a este tema, não é? A alma, a encarnação, o princípio vital de que ela é composta por causa do corpo físico. Inclusive, não é mesmo? André, só para a gente lembrar um pouco que nós vimos que a alma é o espírito encarnado. Kardec utiliza essa terminologia como sendo, quando ele utiliza a terminologia alma, ele está falando do espírito encarnado. Então, na nossa pergunta aqui, que fala a alma é independente do princípio vital, quando ele fala de alma, ele está falando do espírito encarnado. E nós estudamos isto lá na questão anterior sobre este laço que liga o corpo ao espírito. Este laço que é importante que você não se esqueça. Representa esse liame, essa forma de juntar algo que é do mundo imaterial com algo que é do mundo denso. Então, este fluido vital de que o corpo é composto, nosso corpo físico, nós já fizemos vários programas sobre fluido vital. São programas mais antigos. E este tema já foi abordado lá no começo do Livro dos Espíritos. Volte lá e veja, interessante, como que a gente mistura os nossos elementos materiais que o corpo possui com o fluido vital e aí dá um corpo orgânico. André, só para esclarecer para o nosso ouvinte, esse tema do princípio vital você vai encontrar no capítulo 4º, ele está na pergunta 60 do Livro dos Espíritos. Então você pode buscar lá para você ter um entendimento melhor sobre o que é esse princípio vital. Lá na pergunta do programa passado, 135, a pergunta A, pergunta 135A, Kardec obteve dos espíritos esta resposta, esse laço é semimaterial, e nos comentários Kardec faz referência ao princípio vital. Ele diz lá, o homem, portanto, é formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, igual ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. É esse princípio vital que fornece a matéria, a organização
a qual nós chamamos de um corpo orgânico. Então ele pergunta agora na questão 136, a alma é independente do princípio vital? Vamos ver a resposta que já foi colocada para você? Isso. A resposta no slide 3. O corpo é apenas um envoltório, repetímo-lo sem cessar. Ou seja, ele está querendo saber, né? Se a alma é independente do fluido vital. O fluido vital está ligado ao corpo, não é mesmo? O corpo. O corpo só é corpo orgânico quando o carbono, o cálcio, os minerais no útero da mãe recebem também a mescla do fluido vital para organizá-los não em um pedregulho, não em um corpo sem vida, mas em um corpo com movimento, que é o corpo orgânico. Mas isso é característica do corpo físico. Então a pergunta que Kardec faz, que dá essa resposta, a pergunta 136, Aqui, André. a alma independe do princípio vital? Ele quer dizer, a alma, que é aquele espírito que está no corpo, ela tem alguma dependência do fluido vital que compõe o corpo? E olha o que os espíritos respondem, isso que você acabou de ver agora, vamos ver de novo lá a resposta. Por isso que os espíritos responderam isso. O corpo é apenas um envoltório. Repetimos-los sem cessar. Ou seja, não há nenhuma ligação, nenhuma dependência do espírito com o princípio vital. Isso faz parte do corpo. O corpo é apenas um invólucro, é apenas um envelope. Então, aí, essa primeira resposta faz Kardec seguir com as suas indagações neste mesmo sentido. No slide seguinte, vamos lá? O corpo pode existir sem alma? Ai, mas essa não era a pergunta, Solange? Pois é. A pergunta isca que nós pusemos para você hoje. Nós já vamos responder. Pode existir o corpo sem alma? Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, elas não sabem. Pode existir o corpo e não existir a alma habitando o corpo? Como que funciona isto? O corpo nasce, tem espírito nele, não tem? Pode acontecer de nascer sem ter um espírito ligado? Pode? Como que funciona? Essa pergunta Kardec já faz aqui. E apesar de nós termos colocado isso já no começo, não é para que você fique perdido, né? Fica procurando uma resposta que não consiga encontrar em lugar nenhum. Está aqui no Livro dos Espíritos. É a pergunta 136A. Pode existir um corpo sem que ele esteja animado, sem que haja uma alma presa a ele? Nós já vai dar a resposta, difícil. Solange. Vamos já em vai dar a frente. resposta, porque eu tenho certeza que ela é muito interessante. E você que está em casa poderá até colocar a sua avaliação sobre se você sabia que pode acontecer isso. Você sabia que pode existir corpo sem alma ou você acha que não pode? Não é? Participe do nosso programa. Além disso, dê o seu joinha, compartilhe, mande o nosso link aí no Facebook para os seus amigos, compartilhe com eles. Porque essa dúvida muita gente tem e não sabe se pode ou não existir o corpo sem existir a alma nele ligada, habitando. Então agora nós vamos ver o que os espíritos responderam a essa questão. Pode existir o corpo sem a alma? É o slide 5, a resposta da questão 136A. Solange vai ler. Sim. 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 Pode existir. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ou seja, primeira coisa, pode existir um corpo sem alma. Mas, quando o corpo perde a vitalidade, quando o corpo não tem mais vida física, o espírito o abandona. Quer dizer, pode então existir um corpo vitalizado que não tem espírito? Os espíritos respondem que pode. Vamos continuar a ver a resposta. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois que essa união é estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. Mas tem uma continuação, ou não? Vamos lá? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Essa é a regra. Vamos entender isto. A vida orgânica
pode animar um corpo sem alma. Pode existir um corpo que já não tenha mais a ligação com o espírito ou que o espírito tenha abandonado. Como ele disse no slide anterior, põe aí o anterior, Solange, põe aqui na geral pra gente, Everaldo. Isso, obrigado, querido. Ó, antes do nascimento, não há ainda uma união definitiva. Existe união, mas ela ainda é muito tênue entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união é estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. Quando está sendo gestada a criança, existe uma ligação do espírito com o corpo, mas é uma ligação ainda mais tênue. Pode acontecer, por exemplo, que esse espírito, por algum receio, por algum arrependimento, por algum medo, não queira renascer e ele possa romper essa ligação. Ele pode. Isso não significa que aquele corpo vai deixar de ter vida. Porque ele pode ser mantido na sua formação como uma máquina que a mãe alimenta, como uma máquina que o fluido vitalizante da mãe ajuda, que aquela energia, aquele plasma vibratório, aquelas linhas de comando, de organização que a mãe oferece, podem nortear o andamento desta formação orgânica. Não por muito tempo, mas por algum tempo. Então pode haver nesta situação vida física, uterina, que já não tenha mais o espírito preso a ela. O corpo certamente pode até nascer com vida, mas ele perece. Ele não tem como manter-se fora dessa estrutura materna que o organiza na falta do espírito reencarnante. Então, nessa primeira hipótese, pode existir, sim, corpo que foi abandonado pelo espírito, mas que continuou vivendo. Em alguns casos, o corpo morre no interior da mãe. E aí existem aqueles procedimentos abortivos, espontâneos, ou a criança já está num estado tão avançado que é preciso fazer uma cirurgia para extraí-la, mas o corpo já pereceu. É uma morte natural. Agora, pode acontecer um outro fenômeno. Pode acontecer, olha aqui, ó, pode acontecer de uma pessoa estar já com a vida num estado suspenso. Ela está no hospital, entubada, não tem mais consciência. Espiritualmente já está desligada da matéria. Mas como há alimentação química ou de outra forma, não pela boca, às vezes pelas veias, alimentação, respiração, o pulmão artificial que faz ela respirar, processos químicos que ajudam a excretar, todas estas funções da tecnologia a serviço da manutenção da vida física, este corpo continua vivo, mesmo tendo já acontecido o afastamento do espírito em relação a ele. Ele mantém-se vivo de forma artificiosa, graças aos mecanismos que a tecnologia da medicina tem desenvolvido para fazer o coração bater, o pulmão respirar e as outras funções acontecerem. Então, pode acontecer de existir corpo que não tenha a alma destinada a ele. Agora, na continuação dessa resposta mesma, no slide seguinte, o slide número 6, ele continua explicando, olha, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, que são estas hipóteses que eu estou citando. Mas a alma não pode habitar um corpo que não tenha vida orgânica. Para que o espírito possa agregar-se à matéria, esta matéria precisa estar vivificada pela presença, não apenas dos elementos químicos, mas também do fluido vital que vitaliza aquela matéria. Quando isso não acontece mais, o espírito não tem como ligar-se ao corpo. Então veja que interessante, um corpo pode ser corpo vivo sem ter um espírito, por algum tempo, não para sempre. Ah, encontrei um homem de 85 anos que não tem espírito nele. Não é assim que funciona. Né? Ele pode ter um corpo vitalizado por um tempo até que acaba aquela vitalização e ele perece. Alguns dias, algumas semanas. Mas, se pode existir isto, não pode existir um espírito que esteja num corpo que está morto.
como sendo alguém que levanta os zumbis da vida, né? Os zumbis, essas febres que tem aí na televisão. Ah, ele está habitando um corpo morto, saiu da tumba. Esse negócio que a ficção tem mostrado, né? Essa questão não não é ensinada como uma coisa plausível dentro das leis do universo que a doutrina espírita nos ensina, ok? Você, se tiver alguma dúvida, pode também nos enviar a sua pergunta, não é, Solange? Exato. Tem o post lá no Facebook. Exatamente. A pergunta para você responder é: pode existir o corpo sem alma? Nós já falamos sobre isso, mas você envia também outras dúvidas a respeito desse assunto através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Então aí estamos aguardando a participação de cada um de vocês. Porque responder a pergunta nós já respondemos, né? O livro dos Espíritos já respondeu. Agora, você sabia que isso era possível? Nós temos algumas pessoas que já se manifestaram aqui dizendo: não pode, eu não acredito que possa. Mas você vai ver que os Espíritos explicam que é possível. É claro que você não vai encontrar com ela na fila do ônibus para subir o corpo sem o espírito, não é? Não. São momentos específicos. E que, se porventura, naquelas pessoas que já estão em UTIs, já estão lá entubadas 1 semana, 2 meses, 3, 4, 5 meses, se você desligar o tubo, aquilo vai perder a vitalização, que os alimentos, que o processo artificial da respiração estão mantendo, e o corpo vai perecer. Mas, geralmente, nestes casos, o espírito já está separado do corpo há um tempo razoável. Se porventura, desligadas as máquinas, o corpo continua vitalizado pela presença do espírito, ele não morre. Ele permanece. Ele permanece ali, vivendo mesmo sem essas condições, enquanto estiver havendo essa participação. Então, é interessante você pensar nessas hipóteses, porque o Livro dos Espíritos diz que é possível. O que não é possível é que exista um espírito ligado a um corpo morto e fazer o corpo ficar vivo. Não, não existe. Exatamente. Tá bem? Mas, agora nós vamos para a questão seguinte, não é? Vamos lá. É o slide 7. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Se nosso corpo não tivesse alma, o que seria ele? Não sei, né? Um zumbi, sei lá, um monstro que anda assim das trevas ocultas, debaixo da terra. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Vamos ver a resposta na sequência? Vamos lá. Massa de carne, sem inteligência, tudo o que você desejar, menos um homem. Não seria um ser humano. Seria uma massa de carne. Teria, talvez, essa mobilidade que é garantida pelas máquinas, mas não seria um ser humano, não teria inteligência. Porque não há a fonte que gera no cérebro essa capacidade de raciocinar, que é a fonte inteligente do espírito. Interessante. Mas é tão interessante que nós estamos chegando já no fim do primeiro bloco, não é? Fim do primeiro bloco. E aí, o que você pode fazer? A Solange vai dizer. Bom, antes do nosso intervalo, eu quero deixar um convite para você participar do nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 21 de abril, no Espaço Prisma Eventos, das 10 da manhã até as 5 da tarde. São vários eventos que irão ocorrer e você pode participar. Nós já estamos com mais de 50% dos ingressos vendidos, então corra, pegue seu ingresso e participe. Lembrando que o mestre de cerimônia, aquela pessoa que vai animar a nossa festa, é o Anderson Mendes, do programa Alô Humanos. Então participe, entre em contato com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova e adquira seu ingresso, ok? Agora sim, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Escreve pra gente. Até!
leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos falando sobre a reencarnação dos espíritos. E nós já temos várias participações, isso é muito gostoso ver que vocês estão enviando as mensagens. Isso, e ó, não apenas participe, você pode dar seu joinha, você pode compartilhar, pode curtir, porque isso ajuda mais pessoas a também participarem. Mande para os seus amigos o link do Facebook, fale dos programas anteriores, porque nós temos aqui, por exemplo, a Paula Meirelles, que ela nos enviou a sua participação dizendo: eu estou estudando com as minhas amigas o programa que você falou da bomba de azeitona, que fala do princípio vital. Esse mesmo, isso, Paula. Obrigado, legal. querida. Está Grande abraço. ela, a Eliane Ornelas, a Karen Cristine, e tem a Edna Araújo, todos eles mandando um boa tarde para a gente, participando aqui conosco. A Miriam Peger, como sempre, Miriam, olá, obrigada Isso pela mesmo. participação. Ela também diz que não, o corpo não pode nascer sem a alma no momento da concepção. Isso também nós já entendemos aqui, Isso. mas nós aprendemos que em alguns casos até acontece que o corpo nasça sem a alma mesmo, viu? Viu, Miriam? Obrigado pela sua participação. Temos a Vanusa do Rio Gomes também, Nosso que faz abraço alguns pra nosso Vanusa. abraço. A Muriele Souza, boa tarde a todos. O Ademir Argenton de Souza, ele Lá é de de Goiás, Goiás. de Naciolândia. A Cláudia Gonçalves. Deixa eu falar um pouco, só você quer perdão. falar? Vai A lá. Cláudia Gonçalves, lá da Boa Tarde. Até gaguejou. Não, é que eu tava vendo aqui da cidade, mas ela não tem A cidade. Marisa Santos, já falou da Essa Marisa é da Holanda, Santos, da Holanda, Marisa. lá da Olá. Holanda. Obrigado, Marisa, um Bacana. abraço. A Maria Adelina, estou adorando a palestra. A Karen Cristine, que também já falamos aqui. Isso, e nós temos duas perguntas A aqui. Eliane Ornelas disse assim: eu não sabia que o espírito não está mais presente em pessoas ligadas a aparelhos. Pode estar. Nós não dissemos que não está. Nós dissemos que em alguns casos pode acontecer do espírito já ter sido desligado e o corpo continuar a funcionar graças aos aparelhos. Nós não dissemos que todas as pessoas que estão em aparelhos já morreram. Não, Não, isso é muito dissemos importante. isso.
Então é muito importante a todos os que estão assistindo que entendam o que nós estamos dizendo, ao invés de imaginarem coisas que não foram ditas. Nós dissemos que em alguns casos, tanto de crianças que nascem com o corpo sem vida, quanto de pessoas que estão entubadas, pode acontecer de já não estar mais o espírito presente. Não é o 100%. Existem espíritos que ainda estão presos às máquinas, junto com as pessoas, com os seus corpos, estão ali ainda, não perderam a vitalização. E muitos se recuperam das intubações, não é mesmo, Solange? Exatamente. Então, obrigado, viu, ô Eliane? Obrigado pela sua possibilidade de a gente esclarecer esta questão. A Lídia Ribas pergunta pra gente o que acontece com o espírito enquanto o corpo está vivendo através de máquinas. Muitas coisas acontecem com ele. Primeiro, ele pode estar presente, participando daquela situação, vendo, aprendendo com isto. Outras vezes ele pode estar sendo levado por amigos espirituais a excursões de aprendizado enquanto o corpo está se recuperando. Ele pode ficar em contato com espíritos que o perturbam, dependendo do padrão vibratório dele. Quando ele está no plano espiritual, por causa desta dificuldade de vitalização orgânica, porque o corpo fraco permite que o espírito saia mais facilmente, e a inconsciência muitas vezes permite isso dessa forma como nós estamos explicando, é para que ele esteja em contato com toda essa realidade que está no ambiente espiritual. Agora, muitos deles permanecem junto do corpo. E eles escutam tudo o que acontece, eles sabem tudo o que o médico disse, eles têm uma noção muito clara daquelas pessoas que vão visitá-los, porque eles estão ali ouvindo tudo. Não necessariamente pelo ouvido da carne, mas pela sua capacidade espiritual de estar envolvido com todas as vibrações do ambiente. Então, a pergunta da nossa querida Lídia Ribas nos permite explicar isso também. Muito obrigado, Lídia. A Sandra Dornelas também participa, pergunta sobre a cremação. Nós ainda não falamos, vamos falar oportunamente, tá bom? Isso, o Carlos Portela também participando, a Adelazir do Paraná e a Rosa Maria Gonçalves. A Eliane volta com essa questão dos que estão em hospitais entubados. Ela diz assim: então para o espírita não seria certo permitir que se entubem seus entes queridos que se encontram na UTI? Os médicos perguntaram antes aos familiares se desejam ou não que seja realizado esse procedimento. Veja só, a doutrina espírita não proíbe nada. Ao contrário, ela diz que nós devemos usar a medicina em todos os seus aspectos para preservar a vida. Então, não há nenhuma incompatibilidade, Eliana, de o espírita ou não espírita valer-se dos requisitos ou das possibilidades médicas que representam bênçãos de Deus na Terra. Não tem nada a ver que a doutrina espírita proíbe. Quem faz proibições desse tipo, geralmente, são os nossos irmãos testemunhas de Jeová, que são rigorosos com transfusão de sangue, que proíbem. Não, na doutrina espírita não há nada disso, ao contrário. O Espiritismo vê todos os avanços da ciência como benefícios que Deus concede para serem bem utilizados. O que nós devemos ter discernimento é sobre até quando levar essa questão, até que ponto manter um corpo que já não está mais com o cérebro em funcionamento, com a lucidez ali preso às máquinas. Porque, de verdade, pode acontecer isso. 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano. Tem gente que está em máquina há muito tempo. Mas, se for desligado o aparelho e o espírito ainda estiver preso ao corpo, o corpo continua a viver, por conta própria. Mas, se for desligado o aparelho e perece, certamente que você não terá a informação de há quanto tempo faz que o espírito já não está mais preso ao corpo. Tá bem? Então essas são questões interessantes, mas em nada, nunca a doutrina espírita proíbe alguém de recorrer aos benefícios da medicina, ao contrário, tá bom? Temos aqui a pergunta da Delazir: será que é porque o espírito se afasta do corpo? Se afasta e o corpo, que os enfermeiros comentam que a pessoa está com cheiro forte, como se estivesse deteriorando? Adelazir, veja só, muitas vezes o corpo está já em processos de doenças graves. E essa não é que é uma decomposição da morte, mas é uma decomposição de tecidos. Uma pessoa que tem uma ferida na perna vai produzir um exudato, chamado assim na medicina, que é muito mal cheiroso.
E esse mau odor, ele pode vir pelo hálito, ele pode vir pelos gases que vão se emanando do próprio corpo. Não quer dizer que já morreu e está apodrecendo em vida. Quer dizer que, às vezes, a própria enfermidade produz este tipo de emissão. Mesmo que a gente não esteja morrendo, quando nós comemos certos alimentos, nós produzimos também hálitos ruins, gases fétidos. É assim. E estamos vivos, até com muita saúde, não é mesmo, Adelazia? Então, muito obrigado pela sua participação. Agora... A Rosimari Ferreira Lima, meus queridos, como podemos discernir se é o nosso apego àquela pessoa, que nós estamos realmente querendo que essa pessoa se recupere, ou será, e se terá mesmo uma recuperação? É muito interessante isso, porque essa pergunta dela está no livro Missionários da Luz. Na parte final do livro Missionários da Luz, existe uma situação em que um espírito está em desencarnação, mas a família não deixa, porque ficam lá, não morre não, e faz a reza, e pede. Então o que acontece é que os espíritos, para conseguirem desencarnar o pobre, porque chegou a hora, ele está num processo de desencarnação, só que a família está doando energia vital para que ele não morra. E é como se prendesse ele com esses fluidos que a família envia. Como uma teia. Uma teia, existe uma teia envolvendo o espírito. E o espírito encarnado. André Luiz conta neste livro Missionários da Luz, lá na parte do final, que eles promovem uma melhora rápida, eles ativam com energias do mundo espiritual o funcionamento do corpo. Isso é tão comum que as pessoas chamam a melhora da morte. Aí todo mundo que estava lá, ai, que bom que ele está respirando, que bom que ele sentou, ele melhorou. Eu vou lá em casa tomar um banho rápido, eu vou dar comida pro cachorro, eu vou ter que pagar uma conta, eu já volto. Quando todo mundo sai e vai embora, eles vão lá e cortam o resto que tinham que cortar e desencarnam o indivíduo que já tem que desencarnar. Mas isto é uma verdade. Quanto mais nós estamos desejando prender o espírito, mais nós fazemos muitas vezes que ele sofra. Este modo de amar não é o melhor. É uma demonstração de querer bem, mas é uma demonstração que prende o espírito. A gente deve sempre demonstrar ao espírito que nós o amamos em qualquer condição. Seja no leito de hospital, seja fora dali, no mundo espiritual, onde ele vai continuar vivo. Aí sim, aí você libera o espírito. Você diz para ele, se você estava preocupado com o seu filho, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dele. Pode ir embora, descanse, eu vou cuidar do filho que você deixou. Puxa, que alento para quem está numa situação de conflito como este, ouvir alguém falar isso com todas as letras, não é mesmo? Então, André, temos mais participações aqui. Poxa, desse jeito nem vai dar. Vamos lá. Olha aí, o Antônio Roberto de São Paulo, ele pergunta, gostaria de saber sobre a influência que o transplantado, no caso das córneas, pode sentir por causa da interferência do desencarnado. Bem, veja só, nós estamos nos preocupando com os temas ligados ao nosso tema de reencarnação. A questão de transplante de órgãos é um outro tema na doutrina, é uma outra área que para que nós tratemos disso, nós precisamos explicar outras coisas, né? O que nós queremos dizer é que é algo que a doutrina espírita aborda sim, só que nós não vamos entrar em detalhes desse tipo ao nosso querido Antônio Roberto de São Paulo, porque não estaríamos fazendo de uma forma adequada e completa. Espere mais um tempo que nós trataremos deste tema, assim, sobre esse transplante de órgãos, tá bom? Ele coloca uma questão a respeito do Michael Schumacher, não, Solange, nós vamos para frente. Os aparelhos. Não, nós vamos para frente. Ok. Então, temos outras participações aqui. Isso. Você Agora quer dar nós vamos para o livro dos Espíritos. Isso. Vamos continuar, não vai. porque nós queremos que você se insufle aí de curiosidades, não é? Vamos para o slide número 9, esse que está na tela. Isso. Vamos lá. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Nossa! Essa é uma pergunta boa, hein? Vocês já pensaram sobre esse assunto? Já imaginaram? O mesmo espírito? Nasceu o fulano e o Beltrano e é o mesmo espírito. Meio espírito para um, meio espírito para outro. Será que é assim? Ou ele se duplica? Quando um dorme, o outro está acordado. Quando um está acordado, o outro dorme. E mais interessante ainda é você saber daquelas pessoas que têm um corpo com duas cabeças. Você sabe, existem pessoas que têm uma situação de reencarnação com este tipo de dificuldade. Às vezes não dá nem para ser separado. E ela tem que conviver, e há experiências biológicas
atestadas que filmaram, inclusive, pesquisaram e foram fazer filmes para nos mostrar pessoas que convivem anos uma com a outra e têm que decidir. Só tem duas pernas para duas cabeças. Como é que a gente faz? Uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro, e aí quem é que decide? Elas têm que entrar num acordo. Um quer comer lasanha, outro quer comer berinjela. Isso mesmo, isso aí. Complicado. Então a pergunta é, o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos ao mesmo tempo? Vamos ver o que os espíritos superiores responderam. Vamos lá. Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E ele faz uma referência aqui para as pessoas que quiserem estudar essa questão no livro dos médiuns. Você vai encontrar um capítulo no livro dos médiuns cujo título é Bicorporeidade e Transfiguração. Dois corpos. Você pode procurar no livro dos médiuns um capítulo sobre a bicorporeidade. Vai lá no índice e busque estes termos. E aí você vai poder entender o que ele está se referindo, que não é possível o mesmo corpo ou o mesmo espírito simultaneamente habitar dois corpos diferentes. Dois corpos físicos da mesma natureza. Alguns vão dizer assim, não, mas existe caso de pessoa que tinha um corpo aqui e foi vista em um outro lugar com o corpo dela. Sim, é verdade. Só que o outro corpo não era aquele mesmo de matéria. Era aquele corpo perispiritual que nós já vimos no programa anterior, que pode ser plasmado, que pode ser inclusive visível no outro ambiente. Bicorporiedade, nesse sentido, que fala o livro dos médiuns, tá bem? Agora nós temos na sequência, Solange, a pergunta seguinte, a pergunta 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? A alma é a geradora da vida material, é aquela que gera, que é o começo da vida física, da vida material. Vamos ver o que os espíritos responderam na sequência. É uma questão de palavras que não a temos. Comecem por entenderem-se mutuamente. Essa questão de se é um que vai causar o outro é uma discussão de terminologia. Os espíritos não entram nela. Ele diz, olha, vocês que se entendam aí, escolham palavras que possam ser usadas para serem claras. Nós aqui temos este cuidado, nós falamos cada coisa com sua definição. Os homens inventam um monte de definições e palavras ambíguas até para referirem-se a ela. Mas mais adiante temos a nossa questão 139 no slide seguinte. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Ora, em vez de dizer que a alma ela era um indivíduo que renasce, que toma um corpo, alguns filósofos e alguns espíritos definiram a alma como uma centelha que sai do grande todo. Imagina uma grande fogueira e sai uma faísquinha, e essa faísquinha se torna uma pessoa. Como que vocês explicam isto, que é diferente do que vocês estão falando? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque vocês não têm uma palavra para cada coisa? E aí Kardec, aproveitando essa resposta dos espíritos, nós já vamos para o slide seguinte, ele faz uma explicação, ele dá uma explicação, um comentário de Kardec. Vamos a ele? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nessa significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital. Isso, continuando no slide seguinte. De onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. O princípio vital, nós aprendemos isso lá naquele programa que as nossas telespectadoras, que aqui nós já citamos, estão estudando, programas anteriores. O princípio vital sai da massa para vitalizar a vida física. E quando o corpo morre, ele volta à massa. Nesse sentido, figuradamente, se pode interpretar dessa maneira. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade.
é a esse ser que nós igualmente chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Não é figurado no que Kardec está falando. A alma é um espírito encarnado, é uma força, um indivíduo, é uma coisa específica que não é tirada de um todo etérico, um todo assim, não um todo genérico. Ele é um indivíduo e volta ao corpo físico. Para vitalizar a matéria é que sim, um pedaço dessa energia vital é retirada da massa, essa massa vitalizante, e depois volta para ela. Mas agora vamos ao outro slide, que é o último do comentário de Kardec. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Exatamente. É por isso que é preciso meditar a respeito. Então, como nós aprendemos, alguns espíritos, e na época de Kardec isso era conhecido, faziam alguns conceitos a respeito de como era a origem do nascimento, como que as pessoas vinham, de onde que elas vinham, diziam algumas coisas. E Kardec diz que há esta indagação aos espíritos superiores, e eles respondem. Dependendo de como você interpreta, você pode dar razão ou pode tirar razão. É por causa da dificuldade do entendimento dos termos que estas discrepâncias acontecem. Mas eles deixam bem claro, cada um é um e vem ao mundo para tomar um corpo da natureza física deste mundo e assim experimentar essas vivências entre os encarnados para aprendizado e evolução. E aí, agora, nós temos um tempinho para ver os outros que nos enviaram a participação e para nós é muito estimulante que você esteja com a gente, não é mesmo? Mas não esquece, hein? Compartilhe isto, fale para os seus amigos, convide-os para participar do nosso programa. Nós temos aqui a participação da Ludmar Bezerra. Ludmar, ela é de Natal. Eu gosto muito dos estudos, André. Ela agradece e nós agradecemos, Ludmar, sua presença. Ela agradece também a TV da Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e a TV Alvorada Espírita. Amo o Espírito da Letra, sou inscrita no canal, na quinta-feira fico na expectativa esperando a postagem. O Espírito da Letra é um programa que aqui também nós apresentamos sobre o livro Libertação Agora. A leitura e o comentário deste livro de André Luiz e Chico Xavier, muito importante. Muito obrigado, viu, Lurdimar? Um grande abraço para você. A Salles Ana Paula, como é lindo estudar e compreender. Boa tarde para vocês. Assisto sempre os programas. A Clarice de Santo André, Solange, ela diz, boa tarde, Solange e André, ouço sempre seus programas e também assisto, vocês estão de parabéns. A Eliana Ornelas, aquela que nos permitiu falar sobre muitos destes temas, ela nos escreve, obrigado, vocês são o máximo, adorei os esclarecimentos que recebi hoje. Nós não somos o máximo, nós só somos o André e a Solange. O máximo é a doutrina espírita, que nos explica essas coisas, não é mesmo, Eliana? A gente aprende muito. E a Morgana Toledo, de São José do Rio Preto, ela faz uma pergunta, acho que um pouco fora da nossa... Nós agradecemos a sua participação, viu, Morgana? Mas como se trata de um outro tema, nós também não queremos ser levianos falando de coisas que precisam ser preparadas para que as pessoas possam ter um entendimento adequado. Então, nós queremos que você participe com a gente, mas sempre que você puder, faça as suas perguntas referentes ao tema que nós estamos abordando para a gente poder responder. E o Felipe Prince, de Campinas, também está comunicando-se conosco, nos mandando um abraço. Obrigado você, Obrigada, Felipe. Abraço para você também. E o protesto nosso protesto para a Rede Boa Nova, para a TV Mundo Maior, que tá acabando o tempo. Rápido. Acabou o tempo. A gente quer falar tanta coisa, tem que ficar atropelando, não é mesmo, Solange? É isso mesmo. Nós agradecemos a sua participação. Lembramos do Clube Amigos da Boa Nova, que você pode participar através do 0800 12 18 38. Aqui, liga pra gente, participa do clube e também dá o seu joinha, o seu ok, se você gostou do programa. No Facebook, depois vai lá no YouTube, esses programas anteriores estão lá. Faz mais gente saber, para eles saberem de onde que eles vieram também, como nós estamos aprendendo. Nós agradecemos a participação, as perguntas, abraço. Daqui a 15 dias voltamos. Até a próxima edição do Espiritismo Sem Mistério. Até! Tchau!